saudar a igreja, saudar os irmãos que também estão nos ouvindo pela internet. E o título da nossa aula nessa manhã é o fervoroso ganhador de almas. Na última aula nós vimos sobre o que é ter uma vida de oração. E ali a gente meditou sobre Isaías 62, onde a gente vê o que é a oração intercessória, que é uma oração perseverante, é uma oração de expectativa, é uma oração onde a gente realmente busca a Deus com toda a nossa intensidade, com todo o nosso entendimento. Mas para encerrar esse curso, onde a gente aprendeu tantas coisas e onde o Espírito Santo tratou nas nossas vidas, no nosso caráter, a gente precisa aplicar tudo que a gente aprendeu. E essa aula tem esse fim, de nós realmente sermos ganhadores de almas, fervorosos ganhadores de alma. Por que fervoroso? Por que fervorosa? Porque isso significa algo intenso, significa algo constante, firme, né? Uma coisa que tem ardor, que tem fervor, é uma coisa grande, constante, né? E por isso a gente vai começar esse nosso estudo fazendo algumas reflexões, né? Queria que você olhasse para o Data Show e visse essas afirmações, lesse essas afirmações e no teu coração você se desse uma nota de 0 a 10 para essas 4 afirmações que nós vamos ler aí. A primeira delas, só para a gente refletir. Estou me relacionando bem com pessoas não crentes, inclusive com os meus vizinhos, se eles não são crentes. Será que a gente conhece os nossos vizinhos? Será que você sabe se ele é crente, se ele não é? Você dá oi, dá bom dia para ele? Você sabe o nome dos seus vizinhos? Da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda? Você sabe quem está ao teu redor? Você sabe quem mora na sua rua? Você conhece essas pessoas? Eu estava vendo um filme há um tempo atrás em que o protagonista, ele está lá na casa dele, com a mulher dele, com o seu bebezinho. De repente eles ouvem gritos e ele vai para ver o que está acontecendo. E era uma mocinha que tinha acabado de ser assaltada e esfaqueada. E aí ele olha para a vizinha dele, né? E ele começa a acalmar aquela moça e pede para a esposa chamar a polícia. E ele fala assim: como você se chama? Né? E ela fala o nome, ele fala: a gente mora aqui há tantos anos, eu não sei nem teu nome. Né? E às vezes isso acontece conosco também. A gente nem sabe o nome dos nossos vizinhos. Isso não pode. Então a gente tem que se relacionar com as pessoas. Eu não estou falando de amizade, irmãos. Amizade é algo que você precisa ter afinidades em comum com as pessoas. Mas se relacionar, você pode se relacionar com todo mundo. E tem que se relacionar como cristão, se relacionar bem. A gente tem que tratar bem as pessoas. Com qualidade, com atenção. Porque se você falar assim, eu não converso, eu sou meio na minha, a pessoa pode ler em você que você é uma pessoa snob. Então a gente precisa pelo menos dar bom dia para as pessoas, dar tchau, falar tudo bem, sabe? Então, que nota você se dá de 0 a 10? Me relaciono bem com pessoas, no caso hoje aqui, não crentes. E meus vizinhos, se eles não são crentes, eu me relaciono bem com eles? Que nota você se dá nesse quesito? Segunda afirmação. Com certa frequência compartilho o evangelho com pessoas também não crentes. Por que eu estou sempre falando não crente? Porque às vezes a gente evangeliza mais crente do que não crente. Dá a impressão que tem crente que precisa ser evangelizado o tempo todo, misericórdia. A igreja é a agência do reino de Deus para levar para fora, meus irmãos, para a terra, as coisas do Senhor. E às vezes tem crente que precisa o tempo inteiro ser estimulado, encorajado, porque muito fraquinho, muito esquecido, sabe? Esquece sempre das promessas do Senhor.
É muito fraco, parece um problema, quer dizer, nem é um problema, é a sombra de um problema, ele já está desesperado. Então, dá a impressão que os crentes têm que evangelizar sempre crente. Hoje em dia, existem crentes muito emocionais, extremamente emocionais. Tem um termo que tem se usado aí, né? Crentes muito almáticos, né? É sentimento, a minha alma, e não sei o quê, isso eu não sinto. Não. A palavra fala que a gente tem que andar por fé, né? Fé. Crendo nas promessas, firmes nas promessas do Senhor. E tem muita gente só emocional, e aí os crentes só gastam tempo com outros crentes. E os não crentes não recebem a palavra. Então, que nota você se dá nesse quesito aqui? Com que frequência você compartilha o evangelho com não crentes? Tira os desviados e tira os crentes nessa questão. Não crentes. Quantas vezes você faz isso numa semana, no mês, no ano? Né? Que nota você se dá nisso? Terceira afirmação. Estou envolvido de alguma forma com estruturas sociais ou políticas em meu bairro ou na minha cidade. Pastor, o que tem a ver isso com a gente ser fervoroso ganhador de almas? Significa o quê? Quando você olha para fora, para as suas estruturas que estão fora, que você está inserido, que a tua família está inserida, que a sua vizinhança está inserida, quanto de parcela que você tem participação em estrutura social? O que você faz de voluntariedade para outra pessoa? Você sabia que eu estava vendo uma reportagem, umas 2 semanas atrás, falando que agora, para se empregar as pessoas, tem vários requisitos, né? Para uma pessoa conseguir um emprego hoje em dia. Qualificação, tem que ter, cursos extras, né? Isso tudo sempre vai dando pontos positivos para a pessoa. A questão das redes sociais, né? Hoje em dia os empregadores ou potenciais empregadores olham as redes sociais dos candidatos, né? Então se a pessoa está ali no Orkut, a mocinha está ali no Orkut de biquíni, vai pegar mal para ela, né? A conversa que ela tem, seus Facebooks são tudo olhados hoje em dia, não se engane. Mas tem uma outra coisa que eles estão olhando também. Essa pessoa, ela tem algum trabalho voluntário. Isso é ponto positivo para o candidato, sabia? E aí fizeram uma pesquisa no Brasil que os jovens brasileiros, eles são envolvidos, assim, tipo 5% dos jovens brasileiros se envolvem em trabalhos voluntários. Enquanto que outras nações, isso é uma cultura deles. Né? Tem que estar trabalhando. Inclusive, você sabia que o príncipe William, o príncipe Harry, né? Eles têm que trabalhar naquilo. A princesa Kate agora, né? Ela é patrona de uma creche, de hospital infantil. Isso daí é uma cultura deles. Eles são aviadores. Se precisar, eles vão para a guerra. É assim. É uma coisa mais de perto. Os Estados Unidos também tem muito isso. O Brasil não. É uma coisa para os jovens, eu estou dizendo. É uma coisa que eles não estão muito engajados ainda. E hoje em dia eles olham isso. Para ver, isso tudo vai mostrando, sabe o que, irmãos? O caráter do empregado. Mais do que as qualificações, estão querendo saber como é que é teu perfil. Como é que é o teu caráter. Como é que você lida com as outras pessoas. Como é que você se relaciona. Tem muita gente perdendo emprego porque não se relaciona bem com os colegas de equipe. Porque não sabe liderar e porque não sabe ser liderado. Perde emprego por causa disso. É uma pessoa, é um avião, é uma pessoa muito competente, mas o que adianta a tua competência toda se você não dá para ficar sozinho no mundo trabalhando? Você tem que trabalhar com outras pessoas, aí quando vem outras pessoas não consegue, não quer, não atende, né? Então, é isso que é a nossa pergunta aqui também. O quanto você está envolvido com essas questões do outro, do próximo, do voluntariado, do social, até da política, porque política também é uma vocação. Política não é do diabo, e ela é algo para se fazer valer dos direitos, para resguardar os direitos dos cidadãos, direitos e deveres. E os políticos estão lá, sejam eles de que
setor eles estiverem, desde o executivo até o legislativo, judiciário, eles estão lá para o bem do povo. Para fazer bem para o povo, para servir a nação, o município, o Estado. Eles são servidores, né, públicos. Então, tem se deturpado. Tem pessoas que têm entrado na política achando que vai ter benefício para si. E, muitas vezes, são corruptos, corrompem essa noção, esse princípio e querem trazer para si, mas é para servir. Então, o quanto a gente está envolvido com isso, né? Com associações do bairro, o quanto a gente está envolvido com o serviço na igreja, isso também é voluntariado. Quanto a gente está envolvido com isso? Que nota você se dá para isso? De 0 a 10. Porque se você olha para o outro, se você está envolvido, significa que você está voltado para o outro. Que você está interessado no bem-estar do outro. Outra afirmação. Adapto-me a pessoas não crentes, contextualizando o evangelho para eles, ao invés de esperar que eles se adaptem a mim. Vamos olhar essa afirmação com bastante cuidado. Eu não estou falando você, adapto-me maravilhosamente aos não crentes e vou lá na festa e bebo junto e danço junto. Não é isso. É o quanto você está disponível para ir até o ambiente daquele que não é crente. Quanto você está disponível para ir e lá contextualizar o evangelho para aquela pessoa. E mesmo lá, você continuar sendo uma pessoa idônea, não um chuchu. Né? Dizem que o chuchu ele sempre pega o gosto das outras coisas, né? Põe chuchu com a carne, fica com gosto de carne. Põe chuchu com feijão, fica com gosto de feijão. Põe chuchu com frango, fica com gosto do frango. Dizem isso. Dizem que tem crentes chuchus. Quando estão com os outros crentes, é fervoroso. Quando estão com o crente, parece que vai por osmose absorvendo, né, do outro, assim. Quando está com o crente meio fraco, fica mais fraco que o outro. Com o carnal, então, meu Deus. Então, não é bem isso que eu estou falando. Enquanto você está disponível a ir lá, fazer diferença, sabe? Tem gente que fala assim, agora eu sou crente, eu me converti. Nem me adianta mais me chamar para a festa de casamento de não sei quem que eu não vou, para a festa de não sei quem que eu não vou, do meu tio que eu não vou. Eu não vou, eu sou crente agora. Não é bem isso, irmãos. É claro que a gente tem ambientes que não servem mais para nós. Não adianta mais você, para se divertir, se parecer e ter lazer, eu vou para o barzinho com os meus primos, como eu ia antes. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você sentar na mesa de um publicano, de um pecador, como Jesus fazia, e fazer a diferença ali. Por isso era o motivo de muito escândalo que Jesus promovia. Os religiosos ficavam, sim, enfurecidos com isso. Como é que ele fala que é Deus? Ele come. Esse Jesus é meio glutão. Ou tudo onde tem refeição, ele está junto. É na casa do fariseu, ele vai. Na casa do Zaqueu, o publicano, ele vai. Conversa com essas pecadoras, fala com mulher. Sabe? Está no casamento, ele vai. Né? Você repara que muitas das coisas assim aconteceram nesses ambientes, né? De festa, de mesa. Mas Jesus ia e Jesus pregava, e Jesus salvava. E Jesus curava, chegava na casa de Pedro para comer, sim. A sogra dele estava doente, ele ia lá, ele curava ela se levantava, começava a servir. Ia para a casa da Marta para comer, sim. Mas fazia, ensinava, enquanto Marta estava tão atarefada, a Maria estava sentadinha lá e Jesus só ministrando ao coração dela. Era assim onde ele ia. Ele estava deixando fluir, né, a vida de Deus para nós. Para as pessoas ali. Irmãos, é assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que ser. Foi convidado para o casamento de sei quem, você sabe que lá só vai ter bebida, você não bebe. Mas você vai e fica ali na aguinha, na Coca-Cola, refrigerante, se não tiver só na água, e vamos embora. Mas aquelas músicas, tudo bem, mas vai fazer uma diferença. Fica até onde dá. Viu que o negócio já está muito assim, tchau.
Entendeu? Assim, a gente tem que saber fazer diferença aonde formos. Mesmo em lugares que tem pessoas que não... Ai, não tem crente, não tem nada, eu não vou, não sei o que, não me misturo. Eu não me misturo com essas pessoas. Né? Não é questão de se misturar, é de você ir e fazer a diferença. Quanto a gente está próximo dos não crentes, é o que eu quero que você reflita um pouquinho nessa manhã. Tá? O quanto, que nota você tem aí. Alguém disse essa seguinte frase, olha que frase bonita. O crente é como milho de pipoca. Quando ele é banhado pelo óleo e recebe o fogo, salta logo da panela. Olha, diga bem alto, eu sou uma pipoca. Eu não sou milho da pipoca, eu sou a pipoca. Se você parar para pensar, isso é uma coisa misteriosa, né? Como que aquele grão... Você já tentou comer o grão de milho sem virar pipoca, antes de ser pipoca? Você já conseguiu comer? Não dá, é um negócio duro, né? Intragável, sem gosto. Mas que engraçado, quando ele está imerso no óleo, e o óleo esquenta, né? Ele se transforma numa flor. Né? Uma coisa fofinha, gostosa, completamente diferente. O sabor. Completamente diferente daquele grão só. Óleo, fogo, símbolos do Espírito Santo. Então, isso realmente acontece conosco, irmãos. Isso é uma simbologia da gente mesmo. Você é um grão de pipoca. Você era um grão de pipoca. Hoje em dia, você deve ser uma pipoca. Por quê? Transformada. Você tem que ter se transformado. Né? E hoje você causa prazer para os outros. Quando Deus falou para Abraão, se tu uma bênção, seja, esse verbo está no imperativo. É uma ordem. Se tu uma bênção. O que significa isso? Significa que você nasceu nessa terra para louvor do Senhor. Amém? Você nasceu para louvor do Senhor? Mas você nasceu também para ser feliz e para fazer os outros felizes. Ninguém nasce para fazer os outros infelizes. Não era para ser assim. Tem pessoas que fazem isso com a sua vida. Tem pessoas que são infelizes, querem ser e querem fazer os outros infelizes também. Mas não era para ser assim. Se você for numa maternidade... Né? Não sei se você gosta disso, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de ir numa maternidade, eu gosto de ver aquele bebê que eu fui visitar, mas eu gosto de ver o berçário também. Eu gosto de ver todos os nenéns. Não é? É tão gostoso. Você fala, olha aquele ali cabeludinho, aquele gordinho, aquele, nossa, está chorando, olha só que força que tem. Você fica ali, né? Aí você olha aqueles bebês, eles vão crescer. Quando você olha ali, aquele berçário, irmãos, nenhum deles nasceu para ser bandido, para ser ladrão, para ser estuprador, para ser ladra, para ser assassino de pai e de mãe, não. Para ser um Hitler, não. Todos eles, até o Hitler foi bebezinho, viu? Um dia. Teve pai e mãe aquilo lá, né? Mas não era para se tornar o que se torna. Todos que nascem para serem felizes e para fazer os outros felizes. Assim como a pipoca. Ela vem para trazer um monte de vitamina, se você não sabe, tem um monte de vitamina nela, e para nos causar prazer, felicidade. Só que você já reparou que mesmo alguns milhos, quando você põe para estourar, não estoura? São chamados piruás. Cuidado para não ser um piruá. É aquele milho que se recusa a estourar. Eu não quero ser pipoca. Vai, coisa ruim, só serve para jogar no lixo. E atrapalhar, né? Ali, tirar o espaço das pipocas boas. Cuidado, porque tem os que, mesmo sendo banhados pelo óleo, aquecidos, vai lá, quando serve a panela, tá lá, ó. Não estourou, não transformou, não se tornou uma bênção. Está lá, servindo de mau testemunho. Então você que decide. Porque, na verdade, todos estão na mesma condição. É isso que eu quero que você entenda.
todo esse ouro para a panela, com as mesmas condições, com os mesmos ingredientes. Por que uns transforma e outros não? Se o ambiente é propício. Então, para nós, crentes, não adianta falar assim, eu não sei por que Deus é tão bom para o meu irmão e para mim não é. Por que Deus dá tanto dom para ele e para mim não? Por que ele é tão abençoado no casamento e eu não? Por que ela recebeu esse emprego e eu não? Por que ele vê, ele sente, ele recebe de Deus, eu não sinto nada? Por que essa pessoa aí está sempre com essa cara sorridente? Ninguém pode ser tão perfeitinho assim, vai. Tem algum problema. Essa pessoa tem algum problema, ela esconde algum segredo nebuloso. Porque não é possível ser tão assim, espiritual desse jeito. Por quê, hein, gente? Tem pipocas e tem piruás. Se todo mundo recebe do mesmo Espírito, se todo mundo falou que recebeu o mesmo Jesus, as condições são as mesmas. Jesus é bom para todos. Jesus salvou a todos. Jesus deu o dom do Espírito Santo para todos aqueles que querem recebê-lo. Mas tem gente que não quer receber, que se recusa, que resiste, que não obedece, aí torna piruá. Não serve para nada. Então, bastante cuidado com isso. Receba as coisas de Deus, mas entenda. Isso é para você levar para onde, irmãos? Para fora. Não é para você ficar só para você, não. Tudo que a gente tem recebido de Deus, irmãos, a gente tem uma responsabilidade bem grande sobre isso. As mensagens que a gente recebe do Senhor, os ensinamentos que a gente recebe do Senhor, a libertação, a prosperidade, a cura, é para você compartilhar com outra pessoa. Não é só para o seu bel prazer, não. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela estava ali com febre, e Jesus repreendeu a febre. E o que aconteceu? Ela logo se levantou e começa a servi-los. Quando a gente é curado, não é só para a gente glorificar a Deus, não é só para isso. E crer, não, realmente, olha, vivi na minha pele, Deus cura. Amém, mas não é só para isso, não. É sempre para compartilhar. Você falou isso para alguém que está doente? Para gerar nele esperança e fé, e depositar e buscar Deus? Quando a gente tem o casamento restaurado, não é só para o nosso bel prazer, para o bem da nossa família, não, é para você compartilhar com os outros. É assim, irmãos, é para saltar da panela. Não é para ficar só com você, isso é enterrar o talento. Isso é não compartilhar e não multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão. Aquilo que você tem que aprender a usar. Segundo a capacidade que Deus te deu, como a parábola dos talentos. Deus deu os talentos conforme a capacidade deles, daquelas pessoas. Não é porque Deus tinha mais simpatia por aquele que recebeu 5 e menos simpatia por aquele que recebeu só 1. Deus compartilhou, aquele senhor da parábola compartilha conforme a capacidade deles. E realmente, aquele que recebeu 1, realmente, ele estava bem no lucro de ter recebido 1, mas ele sem receber nenhum, porque ele enterra o infeliz lá. Enquanto o de 5 multiplica, vira 10. Conforme a capacidade que você tem, não é que Deus te dá, é a capacidade que você tem que Deus te dá. Então você tem responsabilidade sobre aquilo, de você compartilhar. Saltar da panela. Próximo. Tem uma pesquisa, alguns dados aqui, que foram de aproximadamente 2003. Esses dados que eu vou falar para você. Com certeza já mudou, já é 2012. Mas vamos ver se mudou tanto assim, né? Primeiro, apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. E 95% dos crentes nunca geraram um filho espiritual. Eu estou falando disso, saltar da panela. Estou falando exatamente disso, desse fruto por você compartilhar. Como é que eu vou gerar um fruto se eu não compartilho? Será que mudou tanto esses dados de 2003 para hoje? Será que você pensa na nossa igreja, pensa na tua situação,
Pensa na sua família. Há quantos anos você conheceu o Senhor Jesus? Quanto tempo faz que você se converteu? Tem gente que fala assim, desde que eu nasci. Não. Tem um dia que você tem consciência e você recebe Jesus no seu coração e declara que Ele é teu Senhor e Salvador. A partir daquele dia, como você se preparou, quanto você buscou a Deus, quanto você cresceu no Senhor desde aquele dia até hoje, quantos filhos você gerou espiritual. Quem você pregou, quem você convidou para vir na igreja. Ó, pastor, eu nunca preguei, mas eu trago para a igreja. Você sabia que tem um homem na história chamado Moody? Ele foi um dos grandes divulgadores, difusores da escola bíblica. Ele começou a difundir isso. E pasmem, ele não era professor de escola bíblica. Ele era um homem que se converteu, ele trabalhava, ele começou trabalhando, restaurando sapatos. Depois ele conseguiu montar uma lojinha de sapatos, mas ele era um crente fervoroso. E aí ele começou a olhar assim as crianças e ver que elas não recebiam a palavra de Deus. Por quê? Porque naquela época as igrejas no mundo tinham o costume de alugar cadeira. Por isso que hoje nós falamos assim, olha, a igreja hoje, você não paga mais pelo teu lugar e falar assim, bom, eu quero sentar aí e faça um show porque eu estou pagando. O pastor não me fez chorar hoje, o pastor não me fez rir, não gostei do culto. Calma, a gente não é cliente mais. Antigamente se alugava cadeira. Então o evangelho era para quem, irmãos? Para quem tinha um pouquinho de posses. Completamente contrário ao que a palavra de Deus diz, porque quando Jesus veio ao mundo, e João ainda está meio confuso, e ele pede para os discípulos irem até Jesus e perguntar se Jesus era ele mesmo, Cristo. E aí Jesus fala para aquele mensageiro, fala para João o seguinte, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho é pregado para os pobres. As boas notícias estão sendo levadas para os pobres. Fazendo alusão a uma profecia de Isaías. Então o evangelho tem que chegar para os pobres. Isso é de Deus, irmãos. Totalmente de Deus. Porque o que o homem marginaliza, Deus pega para ele. O que pobre pode dar? O que órfão? O que viúva dá? Não serve para nada esse povo aí. Gente inculta, serve para quê? Isso é uma cultura que vem desde os primórdios da humanidade. Essa desigualdade social é demoníaca. E o diabo gosta disso. Deus não. É tanto que Deus mesmo fala, eu sou juiz. Eu é quem sou juiz de órfão e viúva. Cuidado. De pobre. Cuidado. Então, naquela época era assim. Vinha um pai de família e alugava as cadeiras ou banco para a sua família para ter direito a entrar na igreja. Tinha cadeira cativa, irmãos. Aí o que Moody começou a fazer? Mas essas crianças aí, os pais não têm dinheiro, essas crianças não vão receber a mensagem. O que ele começou a fazer? Ele começou a alugar e trazia as crianças, pode vir. Aí alugava por um domingo, alugava por outro domingo, aí no outro mês alugava para outras crianças. Assim, meninos, irmãos, ele começou a fazer. E aí começou a vir os pais dessas crianças que eram pobres também, ele começou a bancar isso. Olha que bonito, porque ele queria que as pessoas recebessem a palavra. Ele não se sentia pronto para fazer aquilo, mas o que ele fazia? Ele trazia para a igreja. E aí, gente, começou. Aí depois ele começou também a se preparar e começou também. Aí ele, depois de muito tempo, ele fala, eu posso dar aula também? Ele falou, pode. Desde que você consiga os alunos, ele falou, tá certo. Aí ele ia para a rua e trazia todo mundo e pagava pelas cadeiras deles. E depois se tornou um grande homem. Até hoje a gente pega os livros dele, os estudos dele, a dinâmica, as estratégias dele, traz para nós. Sabe por quê? Ele é filho de uma mãe viúva, de mãe de não sei quantos filhos, 8, 9 filhos. Ela perdeu o marido quando ela era bem jovem.
Aí os pais e parentes dela falaram, olha, coloque seus filhos para doação, porque você não vai conseguir cuidar deles. O que ela fez? Não dou meus filhos para ninguém. Não vai adotar nenhum, eu vou cuidar de todos eles. Ela era bem jovem. E aí ele fala que ela cuidava toda a dificuldade, ele via muitas vezes ela dormindo, chorando. Ele fala que muitos anos, toda noite minha mãe chorava, toda noite. Mas ela não abriu mão de nenhum dos filhos dela. E ali ela levava todos os domingos, olha a rotina dessa mãe. Vem toda a criançada, vamos para a igreja. Vamos ficar lá o dia inteiro. Ele falava assim que não entendia porque ele tinha que passar o dia inteiro dentro da igreja. E aí ele ouvia a mensagem e não entendia bulhufas. Mas a mãe dele falava, a gente tem que ir para a igreja. Vocês têm que ouvir a palavra do Senhor. A rotina deles era essa. Todos a filharada. Todo domingo. Das 9 da manhã até as 9 da noite, na igreja. Lá eles faziam tudo. Comiam, participavam dos cultos na igreja. Olha o que aconteceu. Nenhum dos filhos dela se perdeu. E esse filho especificamente se tornou um homem que fez a diferença na geração dele. Então você fala assim, mas eu não tenho dom para pregar, eu não tenho... Quantos vocês têm trazido para a igreja? Quantos você convida? O que você divulga? As redes sociais hoje, irmãos. Como você divulga o evangelho? Será que os crentes têm divulgado o evangelho? Ah, essa pesquisa não tem mudado. Não. Porque das pessoas que eu conheço, nas redes sociais, de igreja, da nossa igreja e de outras, 5% mesmo faz isso. E olhe lá. E olhe lá. Comentam filme. Filme. Nossa, lindo. O que eu acho medonho, a pessoa acha lindo. Ai, que lindo. Comenta frases ridículas e absurdas, que não tem o menor sentido. Estamos lá comentando, estamos lá falando, estamos lá divulgando comunidade. Eu adoro homens depilados. O que é isso, gente? As mulheres preferem os homens depilados. Crente! E aonde está aqui, ó? Fala mal. Fala... Ah, tô dormindo hoje, ai que tédio, ai que não sei o quê. Ganhei uma meia de Natal, mas que bom, aleluia. Gente, que negócio é esse? Cada coisinha fútil, ridícula. E um monte de gente morrendo aí, às vezes até da família, nem conhece Jesus e está assim focado nesses lixos. Verdadeiramente, eu acho que essa pesquisa não mudou mesmo. 5% apenas tem gerado filhos. 5% apenas. 95% nunca geraram filhos. Outro dado. O islamismo cresceu em 2003, tá? 500%. Tinha crescido 500%. E realmente, até hoje, é a religião que mais cresce, que mais tem adeptos no mundo todo. O hinduísmo, 167%. Budismo, 147%. E o cristianismo, 47%. No mundo. No mundo. Não é pouco? Eu não estou falando que a gente tem que seguir religião, não é isso. Mas estou falando de pessoas... O que eles chamam de religião, a gente chama de fé, né? 47% apenas se declaravam na época que tem Jesus como Senhor da sua vida. No mundo todo, só tinha crescido isso. Outro, bilhões de pessoas, etnias, ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Tem um monte de tribo que a gente nunca alcançou. Tem um monte de gente vivendo isolada nos confins da terra aí, que nem sabe quem é Jesus. Acha que Jesus é refrigerante. Uma vez Mauro Cerulo foi numa ilha, o Havaí, né? Tinha tribos dentro daquelas ilhas lá, e ele estava indo, caminhando, tinha que ser caminhando para alcançar. E aí eles encontraram um menino, e aí ele começa a falar com o menino e pergunta, você já conhecia Jesus? Ele fala, o que é Jesus? É refrigerante? Eu conheço Coca-Cola. Você fala assim, nossa, isso quando ele falou, foi quando eu estava fazendo seminário, era 1998. Achando que era refrigerante, Jesus.
3.600 línguas e dialetos, não tem a tradução sequer de João 3,16. Eu não estou falando da Bíblia inteira, estou falando só do versículo. Deste versículo, que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles não têm este versículo. 3.600 línguas, fora os dialetos. Então tem muito trabalho, né? Os milhos não estão saltando da pipoca, da panela. A pipoca não está saltando da panela. Reflexão, ó. Quando o cantor Michael Jackson e a Amy Winehouse morreram, quanto tempo vocês acham que o mundo ficou sabendo dessa história? Dessas notícias? Hã? Será que demorou um mês para todo mundo saber? Nem tinham esfriado, né? Já estavam sabendo, né? Alguns minutos? Algumas horas? Minutos. Todo mundo tinha sabido que o Michael Jackson morreu. E a Amy Winehouse, aquele ídolo de tantos jovens, aquela cantora excepcional, aquela figura bonita, né? Inspiradora para a gente seguir de exemplo. Morreu? Todo mundo tinha sabido. A Amy Winehouse. E aí Jesus morreu, ressuscitou. Isso tem mais de 2000 anos. E metade do mundo não sabe ainda. Seu vizinho não sabe. Será que todos os seus familiares sabem que Jesus fez isso? Que esse é o maior fato de toda a história? Isso é fato histórico ainda, irmãos. Não é só de religioso, é fato histórico. Até quem é ateu tem que falar. Até o Ocidente todo sabe que é 2000. É antes de Cristo e depois de Cristo que se conta a história. Só os judeus, os muçulmanos que... Mas não interessa, é a história mesmo. Até quem estuda a história tem que saber. Tempo do rei Herodes. Herodes existiu, aquele pessoal todo existiu. Jesus existiu, é fato histórico. O maior fato da humanidade, da história da humanidade, metade da população mundial não sabe. Mas trazendo mais para pertinho, todos os familiares da sua família sabem que Jesus morreu e ressuscitou por eles e que eles devem, que é através de Jesus que eles são salvos? Que eles têm direito a ser felizes? Que eles têm direito a receberem perdão dos seus pecados? Que eles têm direito a nascer de novo? Que eles têm direito de viver uma vida nova nessa terra ainda? Que eles não precisam morrer para assim, de repente, encontrar algum alívio? Não, que eles podem viver aqui hoje, porque através de Jesus Cristo, você pode viver uma vida com abundância nessa terra. Que o reino dos céus está aqui, veio a essa terra para você viver. Debaixo do reino de Deus. Será que todos os nossos familiares sabem disso? Será que todos os colegas do seu trabalho sabem disso? Eu não estou falando do povo da África, daquelas tribos super distantes que a gente só acredita que existe porque a gente vê no mapa. Não estou falando dessas pessoas, não. Não estou falando nem dos índios da Amazônia. Que a FUNAI não deixa o evangelho entrar. Sabe por quê? Porque eles falam que se a gente entrar lá com o evangelho, vai mudar a cultura deles. Não pode mudar a cultura deles. Todas as culturas podem ser mudadas, né? Aliás, a cultura dos índios do Brasil já estão sendo mudadas. Não tem trator lá nas aldeias? Eles não estão vestindo roupinha? Não tem internet, celular? Não está mudando a cultura deles? Mas não pode mudar no âmbito religioso, né? Não pode a gente ir lá falar de Jesus, né? Isso não pode, né? Eu nem estou falando deles, eu estou falando de pessoas próximas a você. Estou falando dos seus vizinhos, eu estou falando das suas amigas, das mães, dos filhos, que são amigos dos seus filhos. Eu estou falando dessas pessoas. Será que eles sabem?
Porque todo mundo sabe que Michael Jackson morreu, a Amy Winehouse morreu, mas não sabe de Jesus. Nem todo mundo sabe. Cabe a nós. Irmãos, para você ter esse comprometimento, abra, por favor, Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Que versículo que é? 42? Atos 2, 42. Olha que coisa maravilhosa essa igreja, esse povo, os fervorosos ganhadores de alma. Esses irmãos, quando se convertiam, esses cristãos, olha o que eles faziam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Quantas vezes eles se reuniam no templo? Quantas vezes? Todos os dias. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na verdade, eu queria começar do início para o começo. Do fim para o começo. Nesse versículo aqui, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, toda vez que a gente lê Atos, bem, eu posso dizer por mim, né? Eu fico assim, meu Deus, maravilhada com essa realidade. Meu Deus, como eu queria essa realidade. Como eu queria ver isso, viver isso. Que é muito, muito bom, é muito maravilhoso. Aquilo ali era céu na terra mesmo, era gente junta, unida. Até quem não era assim, o apóstolo já fazia milagres, irmãos. Nem precisava ser o apóstolo Pedro para fazer milagre, o Ananias lá fazia. Ele foi lá, tocou nos olhos do Saulo, depois de se tornar Paulo, e as escamas saíram dos olhos dele. E ele foi batizado, e assim, meu Deus, o menorzinho já fazia milagre. É como fala assim, se uma criança ora por esse daí, era curado. Era assim, gente, qualquer um servia, qualquer crente daquela igreja servia. Não precisava ser o chefão, não precisava ser o apóstolo. Claro que os apóstolos ali falam, estavam fazendo muitos sinais e maravilhas, mas qualquer um estava fazendo. Você viu o diácono Estevão, como era? O diácono Estevão, quando chegou diante do tribunal para ser julgado pelo delito de pregar, né, Jesus? Ele vai falando desde a criação do mundo, passa por tudo aquilo que Moisés falou, dá uma pincelada nos profetas e fala assim, o Jesus aí que vocês mataram, vocês, aliás, estão bem acostumados a matar profeta, né? Esse daí ressuscitou. Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eles precisam se arrepender. Nossa, os caras ouvindo aquilo, eles rangiam os dentes de ódio, mas quando olhava para ele, o rosto dele estava lá brilhando, como se fosse de um anjo. Um diácono. Um membro da igreja. Mas por que, irmãos? Acontecer tantos milagres, tantas conversões, né? Por que naquela igreja tinha tanto choro de bebê? Recém-convertido. Tinha muitos bebês ali, muita criança nascendo ali. Por quê? Vamos notar, Deus me mostrou 7 coisas aqui. Diariamente no meio da igreja havia choro de bebês, novos convertidos. Diariamente pessoas eram salvas e nasciam de novo. Por quê? Primeira coisa, aqueles cristãos dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Aqui, ó, dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O que significa isso? Aqueles cristãos, primeira coisa, amavam a palavra. Eles amavam a palavra.
Eles queriam receber ensinamento, eles se dedicavam. Quando você vê a palavra dedicação, consagração, é mais do que ler a Bíblia esporadicamente. É muito mais do que ler a Bíblia só quando o pastor vai pregar e aí eu abro a Bíblia e leio. É dedicação ao ensino. É algo constante, é um processo constante, maduro, contínuo. E aos apóstolos, eles amavam a palavra e eles respeitavam a autoridade. Ele sabia que os apóstolos eram pessoas que Deus tinha levantado e que era através deles eram os porta-vozes de Deus. Né? E o que a gente vê muito hoje na igreja contemporânea é tanta gente que é de Deus, menos o pastor da igreja. Nossa, o pastor fala uma coisa, a pessoa sente outra. O pastor fala assim, olha, Deus está aqui e Deus está nos impulsionando a que a gente se ajoelhe, a pessoa fica em pé. Eu estou sentindo de ficar em pé na presença do Altíssimo. Deus fala para... irmãos, foi o que aconteceu com a gente aqui no propósito. O pastor fala assim, irmãos, tem uma palavra que vai respaldar esse teu propósito. E aí, abra a sua Bíblia no meio, certo? Abra a sua Bíblia no meio e essa palavra vai respaldar. Tudo bem que tem Bíblias que tem estudo, certo? Então, às vezes o meio não é tão meio assim. Para algumas Bíblias de estudo. O máximo que vai cair é em Provérbios. O meio da Bíblia tem Salmos, né? Então, às vezes, quem tem uma Bíblia de estudo, tem muitas páginas na frente, tem páginas atrás, tem concordância atrás. Então, às vezes, o meio fica em Provérbios, certo? Mas... teve gente que abriu a Bíblia no meio, caiu sabe aonde? Neemias. Misericórdia, não sabe obedecer uma coisa dessa. Abra no meio. Não, Neemias está lá, ó. Ai, tá aqui, tá errado, filha. Abre de novo. É que na pressa. Então, você... tem que entender que os porta-vozes de Deus, você tem que receber deles, eles são autoridade, irmãos. Como o pai e a mãe da gente é para os filhos. Eu não honro meu pai e minha mãe, eu não quero saber, nossa, meu pai e minha mãe não interessa. Ninguém está falando que você tem que honrar seu pai e tua mãe só se eles forem dignos de honrar. Não, é honrar o pai e a mãe. Porque eles te geraram, já é uma honra. Mas eu não escolhi, como aquela canção lá, eu não pedi para nascer, e eu não escolhi essa família, se eu pudesse, não interessa, nasceu deles. Você está vivo, você deve isso a eles. Tem que honrar. Então, essa igreja era uma igreja que tinha unidade, que tinha amor, que tinha essa autoridade, irmãos. Então, eles levavam tudo aos pés dos apóstolos, eles reconheciam isso, isso é muito bom. Porque se você começa a quebrar a autoridade, irmãos, vira um caos. Se o filho quebra a autoridade do pai, é um caos, não é? Não é feio? Quando uma criança, às vezes de 3, 4 anos, não respeita pai e mãe. Não respeita pai e mãe, respeita avô e avó? Respeita tio e tia? Respeita professor? Vai respeitar patrão quando crescer? Você acha? Não. Se continuar na estultícia, não. Só se um dia ele pegar e der de cara com um mais bicudo que ele e levar uma surra, e talvez, né, ele perceba que o buraco é mais embaixo, que ele tem que baixar a bolinha. Mas tem gente que nem assim. Tem tolo que apanha e mesmo assim continua no erro, não é? Continua delinquente, inconsequente. Então, não pode ser quebrada. Não pode chegar um funcionário e querer peitar patrão, gente. Querer peitar chefe, nossa, vira uma bagunça. Então, a igreja também tem que entender, né, quem é que está falando,
o que é para a gente fazer, e vamos fazer junto, porque só tem bênção e comunhão, e as coisas vão bem quando há unidade, quando há concordância, quando há ordem, não é? Quando há ordem. Então, o primeiro fato pelo qual tinha tantos salvos aquela igreja, era que os cristãos não ficavam brigando entre si, querendo tomar partido, tomar autoridade sobre si, e porque eles realmente dedicavam-se à palavra e amavam a palavra de Deus. Segunda atitude que eles tinham é que eles não negligenciavam a ceia. Aqui, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, né? Estavam em unidade, e o partir do pão, que é a ceia. Sabe, irmão, Jesus não falou para a gente comemorar aniversário dele, mas Jesus falou para a gente comemorar a ceia. É mandamento. E Jesus falou, em João 6, quando é ele que está ministrando a ceia, ele fala isso. Esse pão é o meu corpo. Você precisa comer dele para que você tenha vida. Isso, meu corpo é a verdadeira comida. Isso daqui, esse suco de uva, na verdade, é meu sangue. Meu sangue é verdadeiramente bebida. Para que vocês tenham vida em si mesmos, vocês precisam disso. Do meu corpo e do meu sangue em vocês. Para que eu esteja em vocês e vocês estejam em mim. Jesus falou que é assim. A Santa Ceia do Senhor não é simplesmente um ritual da igreja evangélica. Ela não é apenas um memorial também. Jesus, apesar de falar assim, faça em memória de mim, ela não se restringe somente a um memorial. Não é só para você se lembrar do que Jesus fez, mas acontece algo sobrenatural durante a ceia. Quando você come do corpo e bebe o sangue de Jesus, acontece algo sobrenatural. E digo mais, tem algo que é como se fosse formando em você um corpo glorificado já. Porque Jesus fala isso, ele fala assim, coma para que você tenha essa parte, para que você tenha a vida eterna. Quando Jesus vier nos buscar, a gente vai ter um corpo glorificado. Isso, quando Jesus fala isso nessa parte, nos dá a entender isso. Já está sendo formado um corpo espiritual sobre nós. Então essa bênção é tanto para o presente quanto para o futuro. Por isso que a gente fala, coma com fé. Você está doente, você vai ser curado. Você está abatido, você vai ser levantado. Não é porque é uma frase de efeito, não é porque é algo que a gente apenas crê, porque a gente sabe que é assim. Porque Jesus falou que é assim. Porque Jesus vai estar na gente. E a gente vai estar nele. E, irmãos, isso é bem mais que o memorial. Por isso que não se pode desprezar a Santa Ceia do Senhor. Por isso que não adianta falar assim, eu perdi esse mês, mas no outro eu venho. Mas você perdeu uma porção, não adianta. Você não vai recuperar isso. É igual cultos que você podia vir e não veio, você perdeu. Teve uma mensagem que o pastor pregou aqui, não vá para Zoar. Nossa, poderosa mensagem. O computador não gravou. Não plugou ali, esqueceu de plugar, não gravou. E uma mensagem poderosa, alertando a igreja a não ter aquele sentimento de pequenez. E ser grande. Quem estava aqui recebeu, quem não está não recebe mais. Já era, já foi. E quando Deus resolve num culto de terça-feira ou de quinta-feira, poucas pessoas, Deus resolve abrir o céu sobre nós. Quem estava aqui recebeu, quem não está não recebe mais. Já era. Não tem um depósito para falar assim, como a data, falar, eu quero receber isso agora. Já era. A ceia é assim. Uma ceia perdida você não recupera nunca mais. Porque essa porção sobrenatural, Deus estava, e você onde estava? Deus estava. Deus está. Então, você tem que se preocupar, realmente, se vigiar e não negligenciar a ceia, para você entender aonde Deus está, eu quero estar também. Eu só quero estar onde o Senhor está, porque se a presença de Deus passar, já era, filho.
Quero ver você alcançar isso. Não alcança. Esses irmãos maravilhosos, essa igreja linda, era assim. Eles dedicavam ao ensino e eles nunca negligenciavam a ceia. Partir do pão, estamos lá nós, sempre. É todo dia que vai ter ceia? Todo dia nós estamos aqui. E essas refeições que eles estão juntos, tal, eles podiam fazer na igreja, eles, se estavam fazendo nas casas, nós estamos lá também, é assim, irmãos. E a igreja, eu posso dizer pela nossa, ainda negligencia muito a ceia, ainda não entendeu esse privilégio tão grande que Jesus oferece para nós. Olha, irmãos, eu já li em livros, eu creio, de pessoas que participavam da ceia constantemente e nem doente mais ficava. Tinha um missionário africano, um missionário que foi para a África, e muita gente morrendo de malária ali, como muita gente morre hoje também, porque é um mosquito, como é que você vai se defender? Não tem vacina para isso. Aí, como uma diplomata do Brasil morreu esses dias também, que ela foi não sei para onde, esqueci, e morreu de malária. E aí muita gente indo para lá e morrendo de malária. E ele falou, meu Deus, só o Senhor para me proteger aqui. O que ele começou a fazer? Senhor, eu vou tomar ceia. Eu vou cear com o Senhor todo dia. Eu quero é ver se esse mosquito vai me pegar. Todo dia ceia. Mas nesse entendimento, irmãos. Não é tomar ceia por... É crendo, entendeu? É você meditando, falando assim, eu estou comendo teu corpo, bebendo teu sangue, Senhor, aleluia. É assim, nesse entendimento. Esse homem não ficava doente. Aí foram fazer uns exames nele lá, falando, por quê? Que todo mundo morre, esse homem não morre. Ele começou a gerar uma certa, uma curiosidade. Vamos lá tirar o sangue desse fulano. Tiraram o sangue, vamos pôr no microscópio lá. Estão lá olhando no microscópio, vendo as células deles, as hemácias, os glóbulos brancos, e uns raiozinhos azuis saindo das células. Aí começaram a colocar uns agentes, algumas bactérias para reagir com aquele sangue, e lá, e aquele raiozinho branco, azul, pegando, matando tudo. Você fala, nossa, pastor, a senhora está assistindo muito filme de ficção científica, né? Irmãos, você não crê nisso, não? Você não crê que Jesus é capaz de fazer isso, não? O seu Deus que abriu o mar vermelho, você acha que isso é coisa grande para ele fazer? Se mesmo Deus que fez sol e lua parar, fazer o sangue da gente, as nossas defesas funcionar, você acha que isso é grande demais? Você acha que é coisa grande demais Deus fazer esse organismo que Ele criou? Ele que criou a gente. Ele que falou que tinha que ter cérebro, que tinha que ter todos os nossos órgãos, que tinha que ter os vários sistemas para cuidar de cada coisa, circulatório, linfático, sistema digestivo, nosso intestino também. Foi Ele que criou tudo isso. Que tinha que ter vesícula, que tinha que ter fígado. E você acha que é coisa grande demais Ele saber mandar esse negócio funcionar direito? Não é coisa grande para Ele não, irmãos. A gente tem que crer nisso. Coisa errada não está funcionando. Ué, Deus me criou perfeito, por que não está funcionando? Funciona. Ô intestino, eu estou mandando você funcionar em nome de Jesus. Funciona. Deus criou você para você funcionar. Que negócio é esse? Ficar retendo suas toxinas aí. Pode funcionar. Fala para Ele, dá ordem para Ele com fé para Ele funcionar. Ô, dor de cabeça, sai do meu cérebro. Sai das minhas têmporas, sai. Ué, em nome de Jesus, você tem essa autoridade. Senhor, o Senhor me fez para criar, para ser perfeito. Então é assim que eu vou andar, é assim, com qualidade de vida. Com qualidade de vida, irmãos. A ceia faz tudo isso entrar no eixo, entendeu? Se você esqueceu durante um mês que era para ser assim, você fala, meu Deus, estou comendo o corpo de Jesus e o sangue, estou bebendo o sangue de Jesus. Jesus está em mim agora. Não é possível que você não lembre disso e não tome posse, não tome pela fé a tua cura emocional. Sabe? Ai, estou abatido, estou chateado, não sei nem porquê, estou com TPM. Que é isso?
Jesus está em mim, TPM pode ficar junto? Não pode. Tristeza, fraqueza, desânimo, apostasia, não pode. Tudo isso sai, irmãos. Então, isso é poderoso. A igreja primitiva orava. Olha que interessante. Que coisa maravilhosa. Se dedicavam à comunhão, ao ensino dos apóstolos, partir do pão, e se dedicavam também às orações. Não precisava ter estímulo para falar, ora, ora, era normal para eles. O tempo todo. O tempo todo. Olha, está doente. Ô, irmão, precisa orar. Sabe uma coisa que a gente faz muito errada? É essa. Solange chega para mim e fala assim, pastor, eu preciso de oração para coisa e tal, tal. Aí eu falo para a Solange, eu vou orar. Pode deixar que eu vou orar. Que nada. Você está doente agora, tem que orar agora. Eu vou orar para saber um tempo para orar por isso. Eu tenho que orar agora. Nem todo o tempo. Não preciso esperar. Vamos, você está comigo agora, o problema está acontecendo agora, é agora que nós vamos. Gente, e aí em casa também eu oro, mas aqui, ó, tem gente que vem para o culto e perde a oportunidade de orar. Fica esperando que as coisas se resolvam, o culto está rolando, está acontecendo, Deus está agindo, e a pessoa está lá pensando no problema, está perdendo a oportunidade de orar. Tem gente que deixa familiar doente em casa, chega na igreja e não ora. Não fala para ninguém orar também, não pede ajuda. Enquanto a palavra fala, está alguém doente? Vem, chama os presbíteros, né? Chama o pastor, ora, unge. A oração da fé vai salvar essa pessoa. Não, às vezes a gente fica sabendo que gente faleceu, que gente está internado, que gente já saiu da internação, nem sabia que estava doente. A igreja não sabia que estava doente, os pastores não sabiam que estava doente. Às vezes você sente algumas coisas, né? E fala assim, a pessoa está estranha, tá tudo bem? Aí a pessoa fala, tá tudo bem. Tá tudo bem nada, tem gente doente, tem gente que ali está muito mal, nem sabemos. Ô irmãos, a gente precisa mudar isso, hein? A gente desaprendeu a orar. Ou a igreja orava. Quando Pedro estava preso, essa mesma igreja, o que ela fazia? Orava. E o que aconteceu? O anjo foi lá, acordou Pedro. Ô, irmãos, essas coisas a gente tem que realmente tomar posse. Às vezes eu acho que a gente lê as passagens da Bíblia, a gente acostuma tanto com essas histórias que a gente não medita mais. Você tem que entender o que estava acontecendo. Pedro é preso e estava sendo guardado por 4 quaternas de soldados. E não bastasse isso, ele estava com as mãos algemadas e os pés também. Alta periculosidade. Era o canibal esse daí. Precisava ser preso assim, né? E 16 soldados guardando ele. Nossa, que como é perigoso. Aí só sei que o Pedro está lá na cela dele e dorme. Assim, algemado, preso. E com 16 soldados guardando ele. Dorme. Aí o anjo e a igreja orando. Na casa de alguém e orando incessantemente por ele. Aí ele acorda com alguém batendo assim no ombro dele e fala assim, ô Pedro, levanta, calça suas sandálias, pega a tua capa e vamos embora. Ele olha assim, ele vê que não tem algema na mão dele, não tem nada. Aí a palavra fala que ele está meio assim, soneca, né? Aí o anjo, vamos Pedro, coloca essa sandália, põe essa capa e vamos embora. Aí ele põe, tá meio assim, aí ele só vai vendo assim, ó, portão abrindo, primeiro portão abrindo, ele sai. Aí abre outro portão, ele sai. Abre outro portão, ele sai. Daqui a pouco ele percebe que ele está na rua, cadê o homem que estava com ele? Cadê o homem? Sumiu. Aí ele percebe, meu Deus, eu não estou sonhando, não. Meu Deus, eu não estou sonhando. Aí ele vai para casa lá e bate na porta de alguém. Na porta da casa dos irmãos lá. Aí está chamando, os irmãos estão lá orando tão fervorosos, estão vendo que ninguém ouve ele. Aí ele bate de novo. Aí uma menininha chamada Rode ouve e fala assim, essa voz é do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está aí. Ô menina, só se for a alma dele. Não, é ele sim. Aí abre lá, está Pedro entrando. Por causa de quê, irmãos?
Por causa do quê? Cadê os soldados? Cadê as portas fechadas? Mas a igreja, toda orando num só propósito. Meu Deus do céu. Coisas maravilhosas acontecem realmente. Eles oravam mesmo. Eles eram sensíveis e generosos. Por quê? Onde eu cheguei nisso? Bom, além das orações, eles eram cheios de temor, né? Aí sinais, maravilhas aconteciam. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Que é meu irmão, é seu, de verdade. Não tinha aquela coisa de oferecer só por gentileza, sabe? Tem gente que oferece só por gentileza. Não é para você falar, não é para você falar assim, é para você falar não. Entendeu? Tipo assim, tá mó frio, né? Aí a irmã vai pra igreja, não tem a blusa. Você tá tudo quentinho, aí você olha a irmã lá, toda... aí você fala pra irmã assim, você tá com frio? Ah, eu tô. Você quer minha blusa? Ela, não precisa. Ai, graças a Deus que ela falou que não precisa. Você não faz assim que precisa. Porque tem gente que só está oferecendo por gentileza, né? Esses daí não. Eles eram sensíveis, eles percebiam, mas eram generosos. Então, o que é meu é seu, o que é seu é meu, vamos embora. Então, o que eles faziam? Eles vendiam tudo, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós vamos fazer isso hoje? Será que a igreja tem que fazer isso hoje também? Vamos entender uma coisa. A situação deles era a seguinte. Quando os judeus se convertiam, eles eram deserdados. Não é diferente de hoje não, viu, irmãos? Vai lá um judeu se converter para ver o que a família dele faz. Muçulmanos, são bem... Os judeus ainda hoje são assim. O Benihim, quando ele se converteu, o pai dele deu um tapa na cara dele para começar. Depois deserdou ele também. Então, aceitei Jesus, mas agora estou sem teto. Fui botado para fora de casa. E agora? O que tinha de gente sem teto, irmãos? Mais ou menos o que acontece aí quando acontecem essas tragédias aí que o pessoal perde casa, perde tudo. E agora? Vai para a igreja, vai para a escola, vai sem teto. Aí o que os irmãos que tinham pós começaram a fazer? Então tá bom. Então, tem uma carta que fala, o apóstolo Paulo fala assim, para um grupo de pessoas, fala assim, vocês deixaram seus bens ser espoliados com alegria. Então eles começaram a vender tudo, então tá bom. Eu tenho isso, então vamos se ajudar. Mas ninguém vai ficar ao relento. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Você não vai ficar sem teto, você não vai ficar sem comida, não. Nós vamos cuidar. E aí, não tinha ninguém que passava necessidade, queridos. Estava todo mundo cuidado. Tinham tudo em comum. Sempre juntos ali. E a igreja, se precisar, tem que fazer a mesma coisa. Hein? Por isso que a gente fala assim, você sabe da necessidade do teu irmão? Você sabe o que ele precisa? Você sabe se ele precisa de um emprego? Você sabe a profissão do teu irmão? Você conhece ele a ponto de saber isso? Você está disponível a indicar essa pessoa para o teu trabalho? Que tem gente que não gosta nem de indicar. Fala assim, fulano de tal lá na igreja está precisando de trabalho. É da mesma área que eu, mas eu não vou indicar não. Porque, nossa, se você indica, depois há um problema. Não é verdade, irmãos? Não acontece isso, não. Que outro faça. Eu não posso me comprometer. Por que a gente abre mão para os outros, Você gostaria que alguém fizesse isso com você, te desprezasse quando você precisa de ajuda? É duro, irmãos, quando você é desprezado quando você precisa de ajuda. Faça aos homens aquilo que você quer que te façam. Você quer ser desprezado, então despreza mesmo. Mas se você não quer, então seja sensível. Eles eram sensíveis e generosos. Generosos. Que mais? Eram comprometidos e, por isso, perseverantes. Porque aqui fala, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todo dia, irmãos. Não era o culto só uma vez no mês, não. Não ia se reunir com o irmão só uma vez de 15 dias. Todo dia,
Todo dia. Ai, pastora, pelo amor de Deus, será que aguenta isso? Ai, fica todo dia com aquela irmã. Isso aí é pensamento de quem precisa ser tratado mesmo, bem carnal. Ai, não aguentava isso, não. Eu quero saber quanto você está disposto para abrir tua casa para os seus irmãos. Para habituar, sabe? Tua vida mesmo para os outros. Todo dia eles estavam juntos. E não era juntos assim, a forçada, não, era com alegria. Eles tinham essa perseverança da palavra, da oração, da ceia, da generosidade. Não era uma coisa esporádica, não. Ah, eu fiz minha boa ação pelo ano todo, agora não preciso fazer mais nada. Tem um monte de gente que pensa assim, irmãos. Ah, eu já fiz muito, agora eu estou absolvido para viver os outros 6 meses, 8 meses, do jeito que eu quero. Meu Deus! Comprometimento e perseverança é uma coisa que você faz todo dia. Ele ama todo dia, ele perdoa todo dia, ele serve todo dia, ele lê a palavra todo dia, ora todo dia, todo momento, todo dia. Ele quer Deus todo dia, todo dia. Comprometimento, irmãos, com Deus. Eu quero Deus todo dia, todo momento, todas as circunstâncias da minha vida. Se eu estou na igreja, eu quero Deus. Se eu estou em casa, eu quero Deus. Se eu vou para minha piscina, eu levo Deus comigo, sabia? Jesus, vem comigo, vamos lá. Aonde eu for, se eu vou para o restaurante, Jesus vai comigo. Quer Jesus comigo todo dia, em todas as situações da minha vida. Eles partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que bonito. Eles eram comprometidos, eles não se isolavam. Você está vendo? Está na casa, estamos juntos. Eu achei muito legal isso. Participavam das refeições em suas casas. Com alegria e com sinceridade. Irmãos, não é assim, ó. Poxa vida, agora eu vou fazer um jantar lá para a igreja toda na minha casa. Aí eu fico das 8 da manhã, jantar, né? Até 6 da tarde fazendo comida. Igual uma pessoa que eu conheço aí, falou que ficou o dia inteiro, 8 horas na cozinha para fazer a coisa o jantar do Natal, rabanada, essas coisas tudo aí, o peru, dá um trabalho, né? 8 horas ficou lá. Aí quando chega na hora de servir, já está assim, né? Está só o pó, né? Cansada. Lógico, gente, 8 horas na frente do fogão não é mole, não. Fogão e forno, Aí tá bom, aí eu vou lá preparar tudo isso para o povo da igreja, porque eu quero impressionar. Eu quero que ele chegue na minha casa, eu quero tudo limpo, a melhor mesa, melhor toalha, né? Eu vou fazer a carne assada, eu vou fazer o frango, eu quero impressionar. Eu quero que eles saibam que eu sou hospitaleira, né? Aí você vai chegando nas 3 horas de preparação, você já começa a cansar. Ai, mas vai vir fulano, nossa, eu nem gosto tanto dessa pessoa, mas vai vir outro, mas eu tinha que convidar esse, porque senão o outro não vinha, que não sei o que lá, porque se eu não convidasse esse, outro ia saber, ia pegar mal, aí você fica lá 8 horas cozinhando para gente que você nem gosta muito. Não é que acontece com algumas pessoas? Se não é para fazer o jantar para a igreja, é para o jantar para a família, é assim. E é isso que a palavra está mostrando. Quando eles se reuniam para as refeições, eles se reuniam com alegria, com sinceridade. É mais ou menos o que a Marta fez. Poxa, ela estava preparando para Jesus, tá certo? Mas ela começou a ficar enfesada uma hora. Porque ela estava ali, né? Faz um cachorro quente, coisa simples. Não, ela queria fazer um macarrão aos 4 queijos, né? O lombo recheado. Aí, minha filha. E também querendo ouvir, mas tinha um banheiro para lavar que ela não lavou. Aí começa a ficar irritada, né? Simplifica as coisas para fazer com alegria, né? Para não perder a alegria. E era bonito, eles não se isolavam, estavam sempre juntos. E esse povo sabia se alegrar, gente. Sabia se alegrar.
quando estava junto, em vez de brigar, eles se alegravam. Tem gente que não sabe se alegrar. Tem gente que precisa aprender. Nossa, pastor, a gente precisa aprender a se alegrar. Tem gente que precisa. Não sabe. Tem gente que só sabe reclamar. E tem gente que só sabe achar coisa ruim em tudo que vê. Tem gente que só sabe achar dificuldade em tudo. Até naqueles dias que a gente está disponível para se divertir. Tem gente que até quando vai se divertir, acha problema. Oh, meu Deus. Não sabe desfrutar. Ai, mas para fazer isso, nossa, não vai dar certo. Para ir para lá, essa hora vai estar cheia de fila. Ah, eu não quero. Vai levar o filho para ir para o Hop Hari conhecer? Tá sim. Você acha que é só você no mundo que quer ir para esses lugares? Tá lá, tá cheio. Ai, que fila. Aí vai, nossa, que fila. Ai, que não sei o quê. Vai para o parque de diversões nesse espírito. Ai, que sol. Ai, que calor. Ai, que mulher mal-humorada que me atendeu. Ai, que demora para chegar esse lanche. Assim, gente. Meu Deus do céu. Vai para a festa, compra um modelito maravilhoso. Para impressionar, chega na festa da família lá. Está lá a prima que não gosta muito, com o mesmo vestido. Nossa, boa noite. Me acabou. Meu Deus, que saco. Vou embora. Tem gente que faz inferno por qualquer coisa. Tem mulher que é muito chata, e tem homem que é muito chato, tem filho que é chato também, porque precisa aprender a se alegrar. Tem criança que recebe o presente, sabe? E chora. Essa bicicleta não é do Hot Wheels. Essa bicicleta não é da Barbie. Não quero. Que dureza. Desde pequenininho tem que ser ensinado, né? Ô, querido, tem criança que não tem isso não, se alegra. Tem gente que não se alegra com o marido, não se alegra com a esposa, não se alegra com os filhos, não se alegra com Deus, não se alegra com nada. Toda vez que vai contar um testemunho, contar junto uma tribulação, sabe? Tem gente que é assim. Não consegue contar uma vitória. Ela conta a vitória, mas ela dá uma ênfase tão grande na tribulação antes. E às vezes, quando recebe a vitória, fica tenso. Está tudo tão tranquilo, né? Está tudo tão calmo. Ai, não sei não. Dizem que antes da tempestade sempre tem uma calmaria, né? É bom ficar bem na minha. Que vai que esse negócio vira, não posso nem me alegrar muito, porque minha mãe dizia que quem ri muito, né, depois chora muito também. Tem gente que tem umas superstições ainda, né? Pregada, sim, no caráter, que só o sangue de Jesus realmente, o banho do óleo, e o fogo do Espírito para fazer essa pessoa virar pipoca, porque é terrível. Essa igreja era maravilhosa, irmãos, vamos nos inspirar nisso. Vamos nos dedicar mesmo ao ensino da palavra, vamos honrar os nossos líderes, vamos orar, amados. Não vamos ficar isolados, pelo amor de Deus, a gente não é ilha. A gente é pessoa. Nós temos que estar juntos, temos que ter prazer na presença do outro. Por que eu não estou tendo prazer na presença do meu irmão? Está errado alguma coisa. Tem gente que é difícil de tratar, mas você também, às vezes, alguns dias é terrível. Não é? Não tem dia que às vezes você nem se aguenta? Sim, tem dias que nem a gente se aguenta. Tem dia que a gente está numa crise terrível. Tem dia que a gente está sendo atacado ferozmente. Tem dia que se a gente não tiver um cônjuge abençoado, né? Filhos pacientes, sabe? Tem dia que a gente está precisando realmente que alguém tenha misericórdia da nossa vida. Mas isso que é a beleza também dos relacionamentos. Você tem misericórdia comigo, eu tenho misericórdia com você, eu te perdoo, você me perdoa, a gente se ama. Assim vai. Tem dias que vai ser difícil a gente passar, mas a gente passa. Mas é tão ruim, irmãos, quando a gente tem dias de alegria e não tem com quem comemorar. Porque afugentou todo mundo.
As pessoas chatas precisam mudar, porque senão vai ter dia de muita alegria. E é igual aquelas crianças que têm medo do dia do aniversário. Será que ninguém vai vir no meu aniversário? Será que ninguém vai vir no meu aniversário? Tem gente que tem essas neuroses. Será que ninguém vai vir no meu casamento? É porque eu sonhei, tive um pesadelo que nem aparecia. Sabe? Se você for assim, realmente ninguém vai querer ir. Ninguém vai querer estar. Por isso a gente precisa se alegrar. O pastor mesmo pregou uma mensagem esses dias atrás falando sobre isso. Valoriza cada vitória que você tenha. Dá valor para ela. Olha, festeja ela mesmo. Que isso? As minhas bênçãos, para o outro pode ser pequena. Para mim é muito grande. Sabe? É muito grande essa vitória. Se o outro está desprezando, não me interessa. Para mim, isso aqui foi de Deus. Eu vou me alegrar. Eu vou regozijar. Alguém pode falar assim, nossa, para que tanto? Não interessa. Você não está entendendo? Eu estou. Então festeja, se alegre, aproveite das doçuras da vida. Coma das gorduras da vida. Aproveite. Saiba se alegrar, porque isso aqui faz parte da igreja que é saudável. Eles ganhavam, eles tinham simpatia do povo, o povo amava, não tem como não amar essas pessoas, não é verdade? Então o povo tinha simpatia por eles e diariamente as pessoas iam sendo salvas. Eu falei de bebês nascendo, né? Novos convertidos. Antes do nascimento vem o quê, irmãos? Um parto, né? Tem dores, a gente tem dores no parto. Tem mulheres que não têm contração, mas isso daí é 1% de... Nós precisamos ter essas dores. O que são essas dores? É esse desejo por filhos espirituais. A Raquel, esposa de Jacó, ela era estéril. E ela fez uma coisa que nenhuma outra mulher estéril, você vê ela falando da forma que ela falou. Ela chega um momento que ela está tão aflita, que ela vai para o marido dela. O erro dela foi esse, ela foi falar para o marido, a gente tinha que ter falado isso para Deus. Né? Ela vai para o marido e fala assim, olha, me dá filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro. E ele fala, oh meu Deus do céu, você está achando que eu sou Deus agora? Eu não posso fazer isso. Ela tinha que ter feito esse desabafo para Deus. Mas Deus ouviu aquilo, né? A gente, como cristãos, a gente canta uma canção aqui que fala assim, que a gente ama os que são nascidos de Deus e ama os que nascerão de Deus, não é isso? Que a gente canta. E aí, né? Você tem sede por isso? Você precisa ter essas dores, esse ardor por isso. Ó, Senhor, me dá filhos. Senão eu morro, e morremos mesmo, a igreja morre mesmo. Será que a gente está tendo dores de parto? Ou será que tem os cristãos aí que estão super satisfeitos com a sua esterilidade? Eu não me importo. Se eu não puder ter filhos, não me importo. É errado essa estagnação, essa omissão. A gente tem que desejar ter filhos. Assim como quando a gente casa, a gente tem que desejar ter filhos. Sabia disso? Porque quando a gente casa para formar família, irmãos. Você já imaginou se todo mundo que casar não tiver mais filho? Aliás, se tiver um monte de casamento homossexual, homem com homem, mulher com mulher, vai ter filho? Não vai. E se os casais que casarem não querem ter mais filho? Como é que vai ser? Conosco, com o mundo. Pode achar que vai ser bom por um momento, mas e depois? E as gerações depois? Isso não é bom, não. Porque Deus fala assim, ó, vai, se une, se casa, sede fecundos, multiplicai-vos. Isso é totalmente Deus. Deus fala que os filhos são herança dele, irmãos. Que isso é uma recompensa. Tem um salmo do homem bem-aventurado que fala isso. Olha, você vai ser tão bem-aventurado. A tua mulher vai ser tão frutífera. A tua mesa vai ser cheia de filhos, de netos. É o homem bem-aventurado, o salmo do homem bem-aventurado. Como é que você vai ter netos se você não tem filho? Então a gente tem que desejar isso, tanto no âmbito físico, como no âmbito espiritual. Se você ama teu cônjuge, o homem que ama a mulher, naturalmente ele quer ter no filho dela.
E uma mulher que ama um homem, naturalmente fala, quer ter um filho daquele homem. Não é? É o fruto do amor, é maravilhoso. Então, a gente não pode ser satisfeito com esterilidade. Espiritual, então, não, eu estou bem do jeito que eu estou. Egoísmo isso. Egoísmo. Apóstolo Paulo fala em Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vossa causa. Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Para a igreja da Galácia, aos Gálatas isso. Já era uma igreja. Mas ele fala, até que Cristo seja formado em vocês. Essa dor de parto, então eu entendo que é em dois momentos. Para nascer, para ter um novo convertido, e depois não para por aí. Agora tem um parto para até que Cristo seja formado em vós. Agora é o momento em que você vai começar a andar com Cristo, de fato. Não adianta só se batizar nas águas, tem que agora, é a vida nova. Essa vida nova tem que aparecer, tem que fluir, tem que acontecer. E é isso que ele está falando para vocês, Gálatas. Estou tendo dores de parto. Eu não estou satisfeito com isso. Tem que nascer isso. Tem que nascer, tem que crescer. Né? Tem que aparecer este fruto de Cristo em vós, a esperança da glória. Tem que aparecer em vocês. O Espírito Santo nos banha em seu óleo e aquece com seu fogo. Para quê, irmãos? Para que vai acontecer isso? Na prática, o grão vai virar pipoca, mas o que significa isso para nós? Por que ele vai nos banhar com óleo e nos aquecer com teu fogo? Para que crentes paralisados saiam da caverna da omissão. Saia da omissão. Para que os covardes sejam tomados pela ousadia do Espírito. Para que eles que estão calados, amordaçados pelas faixas dos desprezos, se levantem e comecem a pregar com fervor. E para que a igreja cresça saudável. É por isso que o Senhor derrama o Espírito dele sobre nós. É por isso que esse ano de 2012, ano da autoridade, ano de uma intensidade maior com o Senhor, é para isso, irmãos. É para isso que Deus vai te dar sonhos proféticos, te dar visões. É para isso que Deus te abre entendimento para você entender certas passagens. É para isso que Deus te dá promessas, para você ir nisso. É para isso que Deus te curou, te libertou dos demônios. É para isso que Deus curou sua família. É para isso que Deus te colocou uma posição de autoridade, restaurou tua vida financeira. Para isso, para que você vá agora e leve para fora. Para que você gere ovelhas, para que a igreja cresça saudável. Você vai crescendo, outro vai crescendo, e assim vai. Para isso, não é para guardar para a gente, porque senão você mata essa unção. Quanto mais unção você pedir, mais responsável por ela você vai ser. Quanto mais você pedir, quanto mais Deus te der, mais Deus está esperando, vai ter expectativa sobre você. O que você vai fazer com isso? Tem gente que quer só experimentar as coisas de Deus por experimentar. Ai, que da hora! Eu fui lá no monte e eu vi os gravetinhos voando. Uau! Pastor, tem que ir no monte, vamos no monte, vamos no monte. E depois, quando você desceu do monte, o que você fez, querida? Querido? Muitas vezes se rebela contra o pastor. Porque eu sou mais espiritual e Deus me deu uma revelação que é contrário que o pastor falou. Eu sou mais de Deus. É para isso, Quando eu fazia seminário, meus professores sempre falavam isso. Eu não entendia muito bem. Eu era bem ingênua na época. Hoje eu entendo perfeitamente. Eles falavam muito isso. Olha, vocês estão aprendendo, usem na sua igreja. Eu ficava pensando, lógico, claro que eu vou usar. Olha, vocês estão aprendendo isso? Não vai querer confrontar o seu pastor, porque você está se achando melhor que ele. Eu ficava pensando, não, imagina. Por que o pastor está falando isso? Nunca entendi. Por quê? Porque tinha um monte lá, assim. Ixi, nas aulas de homilética, quando falava sobre os vícios de pregação, ficava um rindo para o outro, falava assim, nossa, meu pastor faz isso. Olha, meu pastor fala o né. Olha, meu pastor fica aí com a mão no bolso. Olha, meu pastor não sei o quê. Eu não faço, por causa disso.
Então a gente está querendo unção para criticar o outro, a gente está querendo unção realmente para saltar fora da panela e levar para os nossos parentes, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho, para os nossos irmãos, para os nossos tios, para os nossos primos distantes, quem é Jesus. Essa deve ser a nossa motivação. A igreja saudável é mais ou menos como Isaías 44. Olha que lindo esse texto, irmãos. Esse texto já se cumpriu através de Jesus. E a gente precisa tomar posse dele, fazer dele realmente nossa vida. Diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. Olha os seus filhos espirituais aí. Olha os seus frutos. Deus está falando que vai abençoar. E a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Lindo, poderoso, frutífero. Um dirá, desses seus, a sua prole, vai dizer isso, ó, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Eu sou de Deus. Eu sou o povo de Deus. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor. E tomará para si o nome de Israel. Eu sou de Deus. Eu sou Israel, povo de Deus. É isso, ele está falando disso, é um fruto que permanece. Gente convertida, comprometida com o Senhor. Eu sou do Senhor. Como se fosse até tatuagem liberada nesse momento aí. Se é para escrever do Senhor, que escreva. Na sua mão. A sua mão direita escreva do Senhor. Todos saibam, do Senhor. É isso, amados. Quer essa bênção sobre você? A gente encerra nessa manhã esse curso. Semana que vem a gente vai entrar em outro assunto. Eu só quero que você... eu só vou ler uma coisa aqui. Sobre uma... Aliás, eu nem vou ler. Eu vou só contar uma história aqui para vocês, para a gente terminar. Para você realmente tomar sobre si a tua autoridade. A autoridade que Deus te deu. Que 2012 seja bem diferente para você nesse quesito. Que você cresça espiritualmente. Que você gere filhos espirituais neste ano. Muitos filhos neste ano. Mas toma cuidado com uma coisa. Conta essa história de um missionário chamado Alexander Duffy. Ele era um missionário da igreja presbiteriana. Ele foi para a Índia. E ele ficou muitos anos lá. E vocês sabem que a Índia é politeísta, extremamente cheia de superstição. Tem Deus para tudo, né? A cabeça deles. Deus com cara de elefante, aquela coisa medonha. Gente se banhando naquele rio Ganges lá, sujo, ao mesmo tempo que se banha, joga a gente morta ali. Então, naquele ambiente, ele ficou muitos anos, só que ele está velho, ele volta para a Escócia, lugar dele, da terra natal dele. E ele vai pregar numa igreja presbiteriana, tem muitos jovens ali, e ele vai falar sobre missões. Ele fala o que ele fez, como Deus estava agindo na Índia. Só que no final da mensagem, ele faz um apelo. E fala para os jovens que ele precisava parar. Que ele não tinha mais forças. E que jovens precisavam ir lá. Afinal, eles eram jovens crentes. Jovens que têm Jesus. E que eles precisavam tomar esse campo para eles. Após ele pregar, após ele fazer um apelo fervoroso, os vários jovens que estavam lá, dezenas deles, nenhum se levantou. Nenhum se disponibilizou para ir para a Índia. Mesmo tendo recurso, o respaldo da igreja, nenhum se levantou. E ele esperou, e ele falou de novo, deu um tempo e nenhum. Quando ele olhou aquilo, ele começou a passar mal. Sofreu um ataque cardíaco naquela hora. Ali os pastores chamaram gente para atender. Tinha um médico lá e ele falou, o senhor está tendo um ataque cardíaco, o senhor tem que ir para o hospital.
E ele conseguiu se restabelecer um pouco. Ele falou, não, eu não posso ir. Eu só vou para o hospital depois de eu voltar para o púlpito. Aí eles falam, não, mas o senhor não está entendendo. O senhor está infartando. Ele falou, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Nem que seja por alguns minutos. Ele volta para o púlpito. E fala para os jovens, olha, se vocês fossem convocados pela rainha para uma guerra, vocês iriam. Vocês iriam com toda alegria, com todo orgulho, vocês iriam porque vocês estão servindo a pátria de vocês. Mas hoje, Jesus, o Rei dos Reis, está convocando vocês para vocês expandirem e implantarem o reino dos céus na Índia. Vocês não querem. Eu estou velho, mas eu vou. Eu vou. Se vocês não vão, eu vou. Aí os jovens começaram a chorar. E aí dezenas deles se levantaram aquele dia e foram para a Índia. Mas o que eu estou dizendo é assim, será que a gente precisa desses extremos, irmãos? Para realmente a igreja perceber a necessidade dela? E perceber a necessidade do mundo? Será? Só no intervalo de um mês, a gente perdeu pessoas que a gente conhece aqui, que morreram. O Edi Macarrão, que congregou com a gente há alguns anos atrás, morreu lá em Alagoas. Não se sabe até o momento o que motivou a morte. Ele levou 9 tiros na cabeça. Quando ele estava com um câncer no pulmão, né? Mesmo falando para a gente que ele nunca fumou na vida, ele desenvolveu um câncer no pulmão. Familiares dele ligaram no meio do ano para o pastor foi lá no Nipo orar por ele. Ele sentia muitas dores. E o pastor falou que chegou, ele estava ali tomando morfina, muita dor, e ele foi orar, e o Edi falou para o pastor, falou, olha pastor, se Deus me curar, eu vou dar minha vida de verdade para o Senhor. O propósito que ele fez com o Senhor. Isso foi no meio do ano. Depois ele veio aqui na igreja uma vez, né? Aqui com a sua mãe. Falou que estava se restabelecendo, ainda tinha muita dor, mas estava lutando. Foi para Alagoas resolver não sei o que e morreu lá. A mãe da Luciana estava com uma anemia, fazendo algum tratamento, não combateu aquela anemia e ela faleceu no dia 1º desse ano, às 7 horas da manhã. Então, irmãos, quando eu olho essas coisas, é muito bom a gente ir em velório, sabia? Muito bom a gente ir em cemitério. Para a gente lembrar que a vida realmente, é rápida, hein? A gente não é eterno aqui nessa terra, não. Esse pai, essa mãe que você vê, esses seus irmãos, seus filhos que estão aí, seu marido. Você não sabe quanto tempo você vai ter com eles. Seus parentes distantes. A gente tem responsabilidade de pelo menos pregar para eles. Se eles vão se converter ou não, cabe a eles. Nem cabe a Deus, cabe a eles. Mas de pregar, cabe a gente. Tem que saltar da panela mesmo, irmãos. Ontem a gente estava vendo ali uma reportagem de uma família que veio de Guaxupé, em Minas, foi passar as férias em Guarujá. A família acabou de chegar no Guarujá. Sabe, você chega, você quer ir na praia, eu vou pisar um pouco na areia. Foi lá o pai, o filho, estão lá andando na praia, acabou de chegar. Primeira vez que foram para Guarujá, um raio cai, mata o menino na hora. E uma descarga tão grande sobre o pai que ele tem um ataque, vai para o médico, volta, está vivo. Mas o filho de 13 anos morreu. Assim, um raio caiu na cabeça dele. Então, não estou querendo ser dramática, mas eu estou querendo que a gente reflita sobre essa realidade, irmãos. Sobre essa realidade. Nós temos responsabilidade de levar o evangelho de verdade para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos compromisso com esse irmão que está sentado do nosso lado, de verdade. Eu tenho compromisso com vocês e eu espero que vocês tenham comigo.
de amor, sabe, de unidade, para que Cristo esteja em nós, para que essas pessoas sejam salvas, para que a gente atraia as pessoas. A gente tem que ser parecido, pelo menos, com a igreja primitiva, irmãos. Chegar o mais próximo que a gente puder desse modelo, mais próximo, que é esse modelo que a gente tem que seguir. Oração, amados, palavra, amor, não se isolar, tá junto. Meu Deus, o que eu vejo de crente querendo se isolar não é brincadeira, não é brincadeira. É um negócio assim, parece uma epidemia. Parece uma epidemia isso. É maligno isso, irmãos, maligno. Eu tenho que ter tempo para conversar com meu irmão. Às vezes, o que meu irmão mais precisa de mim, muitas vezes, não é um dinheiro, não é uma indicação, é um tempo. Você não sabe, muitas vezes, o que a tua proximidade pode gerar no coração de um outro irmão. Só para você estar ali, só para você dar um sorriso, só para você dar paz. Só para você dar um feliz ano novo. Isso é muito, muito importante. A igreja tem que estar junta, ó, isolada não. Se isolar é presa fácil para o inimigo. Fácil. A gente tem que andar em grupo, viu? Junto. Porque se eu estou meio fracote, vem um que está mais fraco, vai me ajudando, eu vou caminhando. Agora, se o fraco está sozinho, quem vai levantar se ele cair? Então, faça isso por amor. Amém? Pastor, ora pela gente nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós terminamos aqui esse projeto, Pai. Nós cremos que muitas pessoas foram abençoadas com ele. A gente sabe que aqui na igreja e na internet, muitos estão sendo alcançados com esses ensinamentos. Nós pedimos ao Senhor que o coração dos irmãos aqui na igreja e na internet estejam sensíveis para esses ensinamentos, pois existem muitas pessoas que precisam ouvir a Tua palavra e a igreja tem negligenciado esse trabalho, pensando só nos seus próprios interesses, nas suas vontades. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor faça essa obra e que nós, ó Deus, possamos ter a ajuda deste grande exército que está escondido. Mas nós acreditamos, ó Deus, que como os ossos secos que Ezequiel profetizou, eles podem reviver, ó Deus, e podem se agrupar, ó Deus, para fazer essa grande obra. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.